Você já sentiu como se ninguém estivesse te vendo? Como se você fosse invisível aos olhos das pessoas? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem, estou aqui diretamente da Inglaterra, sigo por aqui. Eu não sou professor, mas eu estou numa sala de aula aqui agora. E tem sido uma experiência muito diferente aqui, muito diferenciada para mim. Tá aprendendo com novas experiências, novas pessoas, novas culturas. Isso tem sido muito impactante para mim. Você já sentiu como se ninguém estivesse te vendo? Como se você fosse invisível aos olhos das pessoas? Que parece que ninguém te valoriza ou que ninguém tá vendo aquilo que você tá fazendo? Um dia eu já me senti assim, trabalhando, dando o meu melhor e sentindo que como se as pessoas não tivessem me enxergando. Eu entregava tudo e recebia apenas o silêncio. A verdade é que o ser humano ele precisa ser visto. Se tem uma coisa que todo ser humano anseia e almeja, é reconhecimento. E quando isso não acontece, isso acaba afetando diretamente a sua autoimagem, como você se enxerga. E a maneira como você se enxerga vai definir como as pessoas te enxergam. E o que eu percebi foi que o que estava faltando em mim naquele momento não era que as pessoas me vissem como eu gostaria, mas era que eu me enxergasse da forma correta. Era entender a minha real identidade. E eu percebi que eu tinha perdido isso. Isso afetou diretamente não só a minha vida, a minha autoimagem, mas afetou também os meus resultados. Então eu acredito que muitas vezes você pode estar aí agora, do outro lado, olhando esse vídeo e se imaginando, caramba, pô, eu tenho feito, as pessoas não me enxergam, as pessoas, ninguém me nota, mas por que isso acontece? Simplesmente pelo fato de que você não está se enxergando da forma correta, porque você não tem visto o seu real valor. E se você quiser mudar isso na sua vida, você vai precisar, a partir de agora, entender quem realmente você é, entender seus defeitos, entender as suas virtudes, e isso é extremamente importante. Quando eu identifiquei isso, minha vida mudou completamente. Sinceramente, foi uma das melhores decisões da minha vida, foi olhar no espelho e aceitar que, assim, eu tenho os meus defeitos, eu tenho minhas virtudes, mas quem realmente eu sou? Quais são as minhas maiores habilidades? E eu comecei a focar mais naquilo que eu tenho de positivo do que naquilo que eu tenho de negativo. E comecei a perceber que as pessoas me veem como eu me enxergava. Eu me enxergava como alguém tímido, fracassado, que não tinha grandes resultados, que não poderia chegar muito longe nessa jornada de vida. Só que aí quando eu comecei a mudar essa percepção e comecei a ver que eu poderia ir mais além, que eu deveria olhar no espelho e saber realmente a minha verdadeira identidade, as pessoas começaram a me enxergar de outra forma. Quando você tem uma mudança de dentro para fora, tudo que está fora se transforma completamente. E às vezes você quer que a mudança seja de fora para dentro. E aí, com o passar do tempo, eu comecei a perceber que os maiores construtores da história passaram por isso. Passaram por momentos de rejeição. Foram ignorados, foram ridicularizados. Chegou um momento que ninguém os notava. Mas sabe o que é que eles fizeram? Eles continuaram. Eles sabiam a sua real identidade e simplesmente continuaram. E aprenda uma coisa: o palco sempre chega para quem não abandona os bastidores. E assim, eu já fui o cara que as pessoas não olhavam nem duas vezes. Eu era o cara que as pessoas nem chamavam para dar um rolê, ou para uma festa, ou para um aniversário. E aquilo me incomodava porque era como se eu não estivesse sendo visto. Eu era bom em algumas atividades, mas não o suficiente para fazer parte, se sentir pertencente a determinados grupos. Mas aí eu percebi realmente isso. O que faltava era eu me enxergar como um vencedor. Eu me enxergar como alguém de sucesso. A maneira como você se enxerga é a maneira como as pessoas vão te enxergar. A maneira como você se trata é a maneira como as pessoas vão te tratar. Eu lembro bem que quando eu tinha 16 anos, 15, 16 anos, eu era extremamente obeso. E aquilo afetava a minha imagem. Eu carreguei comigo durante muitos anos o senso de fracasso por pesar aquele tanto que eu pesava, por ser tão gordo como eu era. Aquilo me mexia muito com a minha autoestima. Eu achava que eu não ia conseguir uma pessoa para estar comigo, eu achava que eu não ia ser bem-sucedido nos meus negócios, no meu trabalho, naquilo que eu fizesse. E, na verdade, com aquela idade, eu não sabia muito bem nem aonde eu iria chegar, o que eu queria fazer. Eu simplesmente queria pertencer a algum grupo específico, mas muitas vezes na maioria das vezes, ou quase todas elas, eu era rejeitado. Só que aí, quando eu decidi mudar a minha vida a partir dali, teve um dia que eu decidi eliminar toda aquela gordura que eu acumulei ao longo de muitos anos. E eu lembro que eu perdi mais de 30 quilos em 6 meses. E eu lembro que como que aquela decisão,
ela impactou diretamente a maneira como eu me enxergava. Era uma coisa simples que eu precisava mudar na minha mente, parar de achar que os outros não me queriam, mas sim eu não estava mais me querendo. Eu não estava disposto a fazer o melhor por mim mesmo. E quando eu tomei aquela decisão, tudo se transformou ao meu redor. Dali pra frente eu posso dizer pra vocês, eu enfrentei vários desafios, mas eu sabia ali quem realmente eu era. Foi ali onde eu encontrei a minha verdadeira identidade. E isso fez toda a diferença para os próximos passos que eu ia dar, profissional, financeira, nos meus relacionamentos. Se você está se sentindo invisível agora, você não precisa ser visto. Você precisa ser forte. E aí, quando for a tua hora, ninguém vai conseguir te segurar. Ninguém vai conseguir ignorar você. Hoje, as pessoas querem sentar em mesas comigo. Elas querem aprender comigo. Mas no passado, eu não era visto. Eu não era lembrado, eu era ignorado. O que você precisa hoje é sair dessa zona de vitimismo e entender que você é capaz. Você precisa se enxergar melhor do que o que você se enxerga hoje. E isso vai refletir diretamente como as pessoas olham para você. Mude sua postura, mude a maneira como você se comunica, mude as pessoas que você anda, as mesas que você senta. Eu tenho convicção que os próximos 5 anos da sua vida vão ser completamente diferentes. Os teus resultados serão completamente diferentes. Então, se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal. Eu tenho certeza que a gente está construindo uma grande comunidade e ajudando, impactando muitas vidas. E você faz parte disso. Conta comigo. Tamo junto.